Nós vamos estudar então sobre a vida de um deles. Os irmãos já se localizaram. É o 6º livro, logo após o Pentateuco. Dona Neiva, não. Josué, muito bem. Eu esperava que isso uma gritaria, né? Que todo mundo ia responder, mas é bom. Olha, irmãos, eu talvez tenha um pouco de facilidade, porque a gente cresceu na escola dominical, e naquela época a escola dominical sempre tinha um momento das perguntas. E eu gostava, eu tinha prazer em responder as perguntas, e quem respondia mais perguntas no final do ano, na nossa festinha de Natal, também ganhava um prêmio, né, de lembrança pelas perguntas. Nós vamos ler Josué capítulo 1. Vamos primeiro ter alguns pontos a respeito de Josué. O título da nossa meditação nessa noite é: Serás bem-sucedido. E nós vamos falar de prosperidade. Tem até aqui, deixa eu deixar o celular preparado, uma definição de prosperidade. Então, para você, estou falando isso para você entender que eu e Timóteo nós sentamos
participação aqui durante a abertura, durante o louvor, durante a preparação, nós abordamos. Que o Senhor possa nos revestir de prosperidade. E olha, é exatamente isso que nós possamos esperar do Senhor. Eu digo exatamente isso, eu quero que você entenda perfeitamente o que é ser bem-sucedido. Vamos lá? Josué capítulo 1, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, o poente, ao grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás a esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E que a presença do Senhor esteja conosco, nesse momento, dirigindo cada um dos nossos pensamentos. Vamos voltar um pouquinho aqui, meus irmãos. Nós estamos no começo do ano, então eu quero mais um pouquinho ir massageando aqui a atitude, a ideia dos jovens. Também nós já estamos aqui já há muito tempo e podemos até dizer que já lemos a palavra de Deus da Bíblia de capa a capa algumas vezes, mas é importante ler a palavra de Deus. Você, como filho de Deus, você como nascido de novo, não vai sobreviver na jornada se não conhecer os estatutos, se não meditar na palavra de Deus. Então leia, estude, procure direção, procure orientação, pergunte. Estamos aqui para ajudar, para responder. Não que sejamos mais capacitados, não, é o Espírito Santo que nos capacita, mas nós já temos uma caminhada longa de alguns 60 anos, diante da palavra de Deus. Graças a Deus estamos terminando um curso de teologia que também nos abre os olhos para entendermos a direção e a aplicação da palavra de Deus nos dias de hoje. Então pergunte, não tenha receio, pergunte no privado, mande alguma coisa por escrito e nós vamos responder. Pode ter certeza que a palavra de Deus e o Espírito Santo vai iluminar as nossas mentes. O contexto do que nós estamos pensando aqui: o povo de Israel que saiu do Egito, libertado da escravidão pela mão de Deus, passaram pelo deserto, já se passaram mais de 40 anos, e agora eles estão chegando na terra prometida. Mas naquela caminhada para a terra prometida, houve muito desacerto, houve falta de fé, houve rebeldia, houve desprezo da palavra de Deus. Muitos não tiveram fé, não conheceram a palavra e não quiseram seguir. E o Senhor então disse que só entraria na terra aqueles que saíram do Egito, que tinham de 20 anos para baixo.
E 2, que obedeceram a palavra de Deus. Josué e Caleb. Glória a Deus. Serás bem sucedido. Agora, até Moisés, que por um momento de raiva, um momento de ira, desobedeceu a palavra de Deus. Era para ele falar e ele bateu. Detalhes simples, mas para aquele que estuda a palavra de Deus vai entender que o detalhe não é tão simples assim, porque a revelação e o Espírito do Senhor estavam ali para dirigir a atitude de Moisés. E também Moisés não entra. Antes da chegada ali do monte, Moisés morre. E agora o Senhor está se voltando para Josué e dizendo: olha, eu vou cumprir em você a minha promessa para o povo de Israel. A promessa que eu fiz para os pais, a promessa que eu fiz lá atrás, dizendo para Jacó, para Isaac, para Abraão, que o povo haveria de ir sofrer por 400 anos no Egito, mas que eu os tiraria de lá e os traria para essa terra que mana leite e mel. Isso quer dizer terra de fartura, terra de bênçãos, terra da presença de Deus. E olha Josué, que conversa maravilhosa. Eu fico pensando, imagina, nós vamos aqui tentar, o tempo não nos ajuda, e também nós não temos aqui capacidade para ir estudando, nós vamos levantar alguns pontos para entender como que Josué podia estar chegando nesse ponto, como é o desejo de cada um. Paulo escreve para Timóteo, diz: olha, se alguém almeja o episcopado, quer dizer, se alguém almeja a liderança, se alguém almeja ser um ancião, se alguém almeja ser um pastor, se alguém almeja ser um diácono, grande coisa, maravilhosa coisa almeja, mas tem alguns detalhes para que sejam seguidos, e nós vamos ver isso aqui na vida de Josué. Primeiro, só para conhecimento geral, Josué com certeza nasceu no Egito. Se você for lá, não preciso abrir aqui os meninos, se você for lá para Gênesis capítulo 41 e o versículo 52, está dizendo dos filhos de José que nasceram no Egito. E nós encontramos ali falando do filho Efraim, que depois vai ser uma tribo, a tribo de Efraim. E depois, quando você vai para a relação daqueles que são enviados para espiar a terra, lá em Números capítulo 3, versículo 8, você encontra então dizendo de Josué, da tribo de Efraim, escolhido o representante da tribo, porque cada tribo tinha um representante para ir espiar. Então, a origem de Josué no Egito, da tribo de Efraim. E o que me chamou a atenção, você vai observando na leitura, e o nome dele original era Oséias, e Deus, através de Moisés, mudou para Josué. E sabe qual é o significado de Josué? O Senhor é salvação. E Josué é para nós um tipo de Cristo, aquele que, através da sua vida, manifesta a presença de Deus, levando o povo a tomar posse da bênção. Muito bem. Na nossa introdução, eu quero levantar um detalhe muito importante. 40 anos no deserto. Nós temos então aqui um Josué que era servo. E durante esses 40 anos, Josué foi um servo de Moisés. E a palavra que você quiser estudar aqui, que diz a respeito, que está colocando aqui como servo, no original é a mesma palavra como escravo. Mas com certeza aqui não tem uma boa conotação da lembrança de que eles eram escravizados, subjugados lá no Egito. Mas agora, na jornada, o servo ou o escravo não está mais subjugado. É de livre e espontânea a ação dele. Se ele quer servir, ele vai servir. Então veja bem, eu levantei alguns pontos antes de nós entrarmos no texto. 40 anos no deserto. E Josué é um servo. Primeiro, por favor, Êxodo capítulo 17, versículo 10. Êxodo, segundo livro, capítulo 17, e versículo 10. Olha que maravilha nós podemos encontrar aqui. Fez
Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aqui, só para você lembrar, o inimigo veio contra o povo. O rei Amaleque dos Amalequitas veio combater contra Israel na caminhada. E enquanto Moisés intercedia, o capitão, o comandante era Josué. Lembra só um pouquinho. Ele nasceu no Egito, conheceu a escravidão. E o Moisés, para ele, não tinha tanta lembrança. Apareceu Moisés na vida dele. Moisés nasceu, você conhece a história, separado, salvo nas águas, e a filha de Faraó levou para o templo, para o palácio, e lá no palácio ele poderia ter sido um destaque, um grande, mas ele preferiu seguir o que Deus tinha no coração dele, e ele foi levado para o deserto, mais 40 anos, 80 anos, e de repente, depois desses 80 anos, nesse período que Josué nasceu, lá veio Moisés, dizendo: o Senhor vai tirar vocês da escravidão. O Senhor vai tirar vocês da escravidão. E todo mundo obedece, todo mundo segue. E agora, depois de todas as proezas que Deus operou, o mar se abriu, eles passaram em seco, eles estão caminhando ali no deserto. De repente veio o primeiro inimigo, e esse Josué é o capitão do exército. E como capitão do exército, ele podia virar para Moisés e falar: Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos agir assim, 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 porque Moisés, veja bem, de guerra e luta, entendo eu. De organizar as coisas, Moisés, quem sofreu, padecendo, eu levei chicotada nas costas, você não. Mas não, olha só, a palavra diz que fez Josué como lhe dissera Moisés, servo obediente. E esse é o primeiro ponto. Você não está aqui, e nenhum servo está para obedecer a palavra do Zé Cláudio, a palavra do pastor, a palavra do líder, a palavra de quem quer que seja. Você, como filho de Deus, precisa obedecer a palavra de Deus. E se o seu líder, seu pastor, seu professor da escola dominical, seu pai, sua família está te instruindo, você então já tem a direção e a orientação hoje que Paulo, nas suas perseguições, quando a igreja surgiu, ele ia pregando o evangelho, e uns rebelavam, jogavam pedra nele, mas diz que os bereanos eram mais novos. E quando Paulo falava, ele falava das escrituras do Velho Testamento. Ele falava da história do povo de Israel. Ele conhecia, e o povo que ouvia também conhecia, porque os judeus eram dedicados na leitura da palavra, na leitura do Velho Testamento. E eles então iam conferir se o que Paulo tinha dito estava de acordo com a palavra. Eles aceitavam e eles obedeciam, porque era a palavra de Deus, não de Paulo. Então, meu irmão, meu amado, não fique chateado com esse bigodudo que hoje está aqui pegando no teu pé. Não é a minha palavra. A palavra de Deus está aí para você seguir, para você obedecer. É ela que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É ela que vai te fazer vencedor. É ela que vai te fazer bem sucedido. É ela que vai te levar a agradar a Deus. Mas seja obediente. Escute, seja atento. Outro ponto, um pouquinho mais à frente, Êxodo 24 e 13. Alguns capítulos à frente. Êxodo 24, versículo 13. Nós vamos encontrar aqui, eu procurei as palavrinhas, né? Aqui na palavra, Deus disse que ele era servidor, mas eu busquei aqui a palavra disposto. Ele estava pronto a cada momento. Veja lá: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Está lembrado? Moisés subiu ao monte para receber a palavra de Deus. Deus ia falar com Moisés. Deus disse: olha, Moisés era o interlocutor. Deus falava com o povo através de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. E Moisés disse: olha, Deus disse a Moisés: olha, você vai subir aqui no cume, ninguém vem com você. E Moisés disse para Josué: Josué, você vem, fica em tal ponto, você vai ser a minha retaguarda, mas faça tudo que eu estiver te falando. Que maravilha! Levantou
Moisés com Josué, seu servidor, disposto, pronto a obedecer, pronto a servir, pronto a ouvir, pronto a praticar. Outro ponto, lá no capítulo 33, Êxodo 33, e o versículo 11. Aqui nós vamos entender uma coisa muito interessante. Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Havia ali uma tenda, eu vou resumindo, um local onde Moisés tinha o seu encontro com o Senhor, num local especial, vamos dizer, sagrado, onde o Senhor vinha falar com Moisés, e onde Moisés trazia os líderes para ali conversar com eles. E o moço, o servidor, o servo obediente, disposto, Josué, era o guardião da tenda da congregação. E sabe o que significa para mim a tenda da congregação? A casa do Senhor, o templo do Senhor que somos nós, a nossa vida. E olha, quando nós estamos falando desse lugar aqui, pequenino, maravilhoso, apertado, nem tanto, aqui nós cantamos, expressamos e fazemos fluir de dentro de nós a glória, o louvor e a exaltação ao nosso Deus. Que maravilha, nós estamos aqui, podemos escutar a nossa própria voz cantando, louvando e adorando. Esse é o lugar que Deus nos deu, esse é o nosso templo de adoração. Mas o templo de Deus é cada um de nós. Mas Josué era o guardião daquele lugar onde Deus vinha falar com Moisés. E olha, mais tarde nós encontramos o profeta Salomão lá em Eclesiastes dizendo: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Meus amados, não é chatice nos reclamando. Não, eu cresci sendo um pouco duro nos pensamentos, mas eu fui um professor também na escola, era a mesma coisa. Quando você adentra aquela porta para dentro, você está vindo aqui para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Então mantenha respeito, mantenha reverência, realmente se aprofunde, enche o Senhor, deixe o Senhor encher o seu coração, o Santo Espírito encher você, que aqui nesse momento você sentir a presença de Deus nas suas vidas. A nossa conversa do futebol ficou lá fora, todos os nossos projetos ficam depois, ficaram lá fora, as alegrias, as tristezas, aquilo que nós passamos durante o dia, ficaram lá fora. Aqui dentro é local de cultuarmos o nome do Senhor. Josué, o guardião da tenda da congregação. E cada um de nós, jovens que somos, nós possamos aprender o que Salomão está dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E eu vou além: quando você entrar na presença do Senhor, guarda o teu coração, expressa a Ele sinceridade, expressa a Ele louvor, adoração, porque é digno de toda adoração. E fale com Ele, expresse a Ele as suas necessidades, e lembre que no nome de Jesus Ele vai te socorrer. Amém. Muito bem, então vamos na sequência. Depois nós encontramos aqui que Josué foi fiel à promessa de Deus. Um pouquinho para frente, Números capítulo 14. Números é o terceiro livro, o quarto livro, aliás. Números 14. Josué escolheu, como eu disse, os representantes de cada tribo que iriam espiar a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido. Deus havia prometido ao seu povo que levaria eles para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de bênçãos. E essa é a promessa de Deus para as nossas vidas: bênçãos sem medidas, bênçãos sem iguais, e o lugar abençoado que o Senhor Jesus foi preparar para estarmos com Ele para todo sempre. Mas a pátria do povo era aqui, uma nação
um lugar de grandeza. E olha só, Números capítulo 14 e o versículo 6. 14 e 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, eram 12, um de cada tribo. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Todo mundo chegou lá e começou a falar: não é não, lá tem gente maligna, lá é um povo muito forte, lá nós somos como gafanhotos, eles são como gigantes. E sabe o que eles tinham trazido das costas? Cada dois carregando um cacho de uva. A grandeza, o poder, a majestade, a glória de Deus manifesta, e eles estavam olhando os perigos. Não vamos dar conta. Não, nós vamos morrer. Não, vou voltar para o Egito. E esses dois, Josué e Caleb, rasgaram suas vestes na palavra de Deus e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo da terra, porquanto como pão os podemos devorar. E aqui Josué ainda era jovem, está longe daquele momento quando o Senhor vai estar falando com ele. Mas eu quero destacar aqui a fidelidade de Josué, a fidelidade com a palavra de Deus, a fidelidade com a promessa de Deus. O Senhor prometeu para você perdão, salvação e vida eterna. Confie, descanse. O Senhor prometeu estar contigo todos os dias. O nosso Salvador disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Descanse, confie. Ele disse que nós teríamos tribulações, que passaremos por dificuldade, que a dor viria, que a aflição nos perturbaria, mas ele disse: eis que eu estou convosco. Então seja fiel, tenha fé, confie, descanse. E é assim o último pensamento que nós temos de Josué. E agora, ao chegar aqui nos finalmente, nós temos o Josué sendo levantado como sucessor de Moisés, do grande líder Moisés, que trouxe o povo ali até a beira da terra. Agora eles vão entrar na terra, tomar posse. E só para nós pensarmos um pouco, Deuteronômio capítulo 31, algumas páginas atrás aí, Deuteronômio 31 e o versículo 7. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Quem está falando ainda é Moisés, mas na nossa meditação, quem fala com ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Josué, não te disse eu ser forte, ser corajoso? Moisés, meu servo, está morto. Agora eu quero que você, meu servo, tome o lugar, tome a frente, seja o líder, seja o instrumento da minha mão para conduzir esse tão grande povo. E o primeiro ponto aqui, para fechar o nosso pensamento: eu serei contigo. Versículo 5, lá do Josué capítulo 1: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes é difícil entendermos isso. Às vezes as tribulações, às vezes as pedras do caminho, as incertezas da vida, o inimigo das nossas almas coloca turbulência na nossa frente, e nós balançamos a nossa fé, nós sentimos dificuldade em confiar. Mas não se esqueça, confia no Senhor. Ele prometeu, e a promessa dele não falha, a promessa dele se cumpre. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E olha, ele está dizendo: olha, você será o instrumento com que
Farei herdar o povo essa terra. Você vai continuando aí no versículo 6. Farás herdar o povo. Você guardando o que eu estou falando com você, andando nos meus caminhos, você será bem sucedido. Vamos ler o versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Seja bem sucedido e que tenha um caminho próspero, um caminho de prosperidade. Versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e te serás bem sucedido. Você está prestando atenção no que eu tenho lido antes das frases que eu estou destacando, né? Eu queria chamar a atenção que nós estamos falando de prosperidade, e é uma coisa tão latente nos dias de hoje, né? É uma coisa que vai batendo aí na mente das pessoas, falando de prosperidade, mas olha só, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu anotei aqui, como é uma frase grande, escuta, presta atenção. A prosperidade aqui não é só material, mas uma vida organizada e abençoada por Deus, que guia as decisões e atitudes. Vou repetir. É uma vida organizada e abençoada por Deus, que guia as decisões e as atitudes. Prosperidade é um estado de sucesso, abundância e bem-estar que vai além do financeiro, abrangendo a plenitude de diversas áreas da vida, como saúde, relacionamentos, crescimento pessoal, crescimento espiritual, significando fartura, felicidade e desenvolvimento em um sentido amplo, diferente da mera riqueza material, pois envolve também a capacidade de gerar e compartilhar o bem. Ausência, escassez daquilo que você necessita é a presença de fartura. Não para somente você saborear e deleitar, é para você compartilhar, é para você distribuir. Deus nos tem chamado para sermos dispenseiros. Quem é dispenseiro? Aquele que semeia, aquele que distribui a multiforme graça dele. Josué era apenas um líder. Josué foi entrando em seu lugar na terra, sim. A promessa de Deus veio sobre ele, no lugar que ele pisou a planta dos seus pés, ele tomou posse, mas ele fez o povo de uma nação inteira sentir as bênçãos que caíam sobre ele, sendo esparramadas, sendo disseminadas, alcançando as pessoas à sua volta. Isso é prosperidade. Não é só ter bolso cheio, é ter a vida cheia da presença de Deus. Louvado seja o nome dele. Eu queria pensar aqui em os princípios para o sucesso de Josué. Primeiro, Josué precisava ser obediente à palavra, e essa obediência precisava estar destacada com fidelidade. Versículo 6: ser forte e corajoso. Versículo 7: tome cuidado para fazer tudo o que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fidelidade, coragem, ser forte e corajoso. Lá no versículo 9 de novo: ser forte e corajoso. Não temas, não seja medroso, não seja vacilão, não seja tomado por tudo aquilo que vem sobre você e aquilo é uma pequena nuvem que vem despejando uma chuva e você faz dela uma tempestade. Não se esqueça, por maior que seja a nuvem, por maior que seja a tempestade, por maior que seja Deus, o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Glória a Deus. Seja fiel, confia, tenha coragem, porque isso é a presença garantida. Versículo 5: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei,
nem te desampararei. Versículo 9: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sonhe, imagine, deseje, cresça cada dia mais e mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e seja um servo fiel nas mãos dele, seja usado por Deus. Não temas, mas não se esqueça, é preciso ter obediência à palavra. E para você obedecer a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa meditar na palavra. Isso aqui seria um ponto da nossa sequência aqui. Para uma presença garantida, nós temos aqui primeiro a obediência e depois a prática. Qual seria essa prática? Eu não vou mais ler os versículos. Lá no versículo 7, o Senhor está dizendo: ó, você precisa cumprir toda a lei de Moisés. Josué acompanhou Moisés o tempo inteiro. Na primeira vez que Josué viu Moisés subir ao monte, ele trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo se rebelou e Moisés quebrou. Mas Moisés voltou para lá, e o Senhor escreveu de novo com o seu dedo na pedra os 10 mandamentos, escreveu todas as palavras que seriam explicatórias de tudo aquilo que ele queria para o povo. E Moisés foi falando para o povo, e o primeiro a escutar do seu lado era Josué. Ele sabia, ele ouvia, mas o Senhor está dizendo: olha, você ouviu, você sabe, você conhece, mas não deixe de cumprir. E para cumprir, medite. Sabe o que é meditar? É ler, procurar aprofundar, entender. De repente você lê um trecho ali, mas não estou entendendo o que é isso não, e pula, e vai lá para Mateus, saindo do Josué. Não, procure entender. E eu vou dizer assim claramente para vocês: estou correndo, acelerando aqui o nosso pensamento. Está difícil. Eu sei que a palavra de Deus às vezes ela é difícil de compreensão. Você precisa procurar, porque só o Espírito Santo te revela. Mas o Tiago disse, o irmão do Senhor Jesus, o servo do Senhor Jesus, ele disse: olha, se você quer sabedoria, peça a Deus, ele dá. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, eu não estou tendo tempo. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu vou ler, eu durmo. Eu vou meditar, eu cochilo. Me ajuda. Me dê força, me dê coragem. Me faça um vencedor. Me faça um servo fiel. Cumprir a palavra, medite na palavra, e isso vai realmente desembocar num caminho próspero, faz prosperar o teu caminho. E eu quero levar você de Josué à presença das palavras do Senhor Jesus. João capítulo 14. João capítulo 14. E o versículo 21. João 14 e 21. Olha só o que o Senhor está dizendo. Primeiro ele disse: se você me ama, guardareis os meus mandamentos. E lá no versículo 21, como se ele estivesse lembrando e dando exemplo daquele povo de Josué, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cumpre, medita, aprende, desenvolve, cresce, esse é o que me ama. Vou voltar. Aquele que tem os meus mandamentos, conhecer, entender, buscar, não entendeu ainda, peça ao Senhor para dar mais clareza no entendimento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Prosperidade maior que essa não tem. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Próspero em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual e celestial. E eu também me manifestarei e estarei nele, porque eu o amarei. Glória a Deus. Quer ser amado do Senhor? Não apenas em palavras. Sentir o Senhor te conduzir, sentir o Senhor te guiar. Olha, a caminhada é longa,
distante. Está lembrado? Moisés ficou 80 anos. Josué mais um tempo. Depois de ter conhecido Moisés, mais 40 anos. Obedecendo, seguindo, servindo. E agora ele está sendo usado, glorificado, exaltado. Que você possa chegar naquele dia, quando o Senhor vier nos buscar e estarmos na presença dele, ele vai voltar para você e dizer assim: servo bom e fiel, no pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Glória a você, Senhor. Mas não se esqueça, para chegar lá, para ser usado, é preciso obedecer. E o caminho a prática é cumprir, compreender, entender e meditar na lei do Senhor. Concluindo, eu escolhi aqui algumas frases. Eu quero ler com você. Presta atenção. Nós estamos falando de prosperidade. Serás bem-sucedido. Verdadeiro sucesso. Prosperidade duradoura vem do coração que se dedica à palavra de Deus. Não há outra fonte. Não há outro caminho. Não é a sabedoria do pastor. Não é a eloquência do professor. É a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai infundir na sua mente. É o Espírito Santo que vai tratar com você, te dar com conhecimento e convencimento. Então, medite, leia, busque compreensão. E quando você estiver escutando, quem quer que seja um pastor eloquente, seja um pastor que prega diferente, seja a palavra em outra língua, você vai compreender talvez alguma pouca frase que vai fazer você crescer, porque é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. O verdadeiro sucesso e prosperidade duradoura vem do coração que se dedica à palavra de Deus. A obediência traz vitória nos desafios. Ser canal de bênçãos. Estamos meditando que a prosperidade vem para nós, para que nós possamos distribuir aquilo que Deus nos deu. Dispenseiros, alcançando vidas pela palavra de Deus, pregando a salvação, ajudando os necessitados, sendo um canal de bênção onde você estiver, onde você pisar a planta do seu pé, a alegria, a presença do Senhor está ali com você, a santidade, a justiça, o poder de Deus, a misericórdia de Deus revelado para toda a sua vida. Isso é prosperidade. Serás bem-sucedido, ser canal de bênção, impactar positivamente, espalhando o propósito de vida. Que maravilha! Não é porque ele está aqui, mas com certeza o nome dele foi escolhido, influenciado por um outro. O nome dele foi escolhido porque nós admirávamos a ação do outro, e o outro ouviu o seu mestre, o seu Senhor, e ele era um menino, e começou seguindo as jornadas, sem entender, e depois se tornou grande, se tornou um pastor, se tornou um ensinador, e agora o Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Presta atenção, meu amado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que conhece a palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada, você não vai conseguir conhecê-la totalmente só quando estivermos na presença do Senhor. Mas enquanto estiver aqui, procure crescer, busque sabedoria, desenvolva, medite, não é medite, porque às vezes nós vamos meditar de noite, a gente pega a palavra, lê 2 versículos e dorme. Não. Se você tem essa dificuldade, lembre-se um pouquinho, jovens. Você não tem destreza, eu não tenho. Fica admirado quando eu fico vendo o Timóteo bater os dedão no celular. E ele vai para cá, ele vai para lá, e viaja para cá. Se você gosta de praticar as suas atitudes dentro do celular, não dizendo que está errado, não pratique. Mas se você tem gastado 30 minutos do seu dia, deixa 10 para a palavra de Deus. 10, depois vai crescendo, porque você vai pegando gosto, vai se enchendo de prazer, de alegria, e ela vai tomando o seu ser.
você vai ser obreiro aprovado. Obreiro aprovado para glorificar e exaltar o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Ele disse que voltará para levar-nos para estar com Ele onde Ele estiver. Feche os olhos. Pai, é tudo que nós queremos, Senhor.